A Rússia, um país de dimensões continentais, uma vastidão que se estende por 11 fusos horários. Aqui, a natureza comanda com uma força implacável. O frio intenso não é apenas uma estação, é uma condição permanente que molda não apenas o cotidiano de seu povo, mas também a própria essência de como eles constroem, inovam e, por fim, impressionam o mundo. Neste ambiente, a engenharia transcende a simples construção. Ela se torna uma forma de sobrevivência, uma batalha constante contra os elementos, onde cada viga de aço e cada metro cúbico de concreto são testemunhos da tenacidade humana. Esta é uma terra de engenheiros que, ao longo de gerações, ousaram desafiar o que parecia impossível. Eles ergueram obras colossais capazes de resistir não apenas ao gelo eterno e aos ventos cortantes, mas também à própria força da história. Da grandiosidade monumental da era soviética, projetada para exibir poder ao mundo, a engenharia militar secreta, envolta em mistério e escondida nas profundezas do território, cada estrutura carrega um propósito que vai muito além da estética. Elas são símbolos de poder, de uma resiliência inabalável e de uma ambição que parece não conhecer limites. Hoje, convido-os a uma jornada por este domínio de maravilhas da engenharia. Vamos explorar algumas das mais fascinantes e audaciosas obras da Rússia. Através delas, tentaremos desvendar não apenas os segredos de sua construção, mas também o que elas revelam sobre a alma complexa e indomável de uma nação forjada no gelo e na ambição. Junte-se a mim enquanto descobrimos os monumentos de poder e gigantismo que definem a paisagem russa. Atravessando o Estreito de Kerch, uma via navegável notoriamente traiçoeira, ergue-se uma estrutura de proporções épicas, a Ponte da Crimeia. Com seus 19 quilômetros, ela não apenas conecta a península da Crimeia ao continente russo, mas também representa uma declaração geopolítica monumental, gravada em aço e concreto. A construção desta ponte foi um desafio hercúleo. Os engenheiros enfrentaram não apenas as águas turbulentas e os ventos fortes, mas também um leito marinho instável, composto por camadas de lodo e atividade sísmica. Foi necessário cravar mais de 7.000 estacas a profundidades de até 90 metros para garantir uma fundação sólida, capaz de suportar o peso colossal da estrutura e o tráfego incessante. Mais do que uma simples via de transporte, a Ponte da Crimeia é um símbolo de unificação e controle. Sua construção, realizada em tempo recorde, foi uma demonstração de capacidade e determinação. Observar sua longa silhueta, estendendo-se sobre as águas azuis, é testemunhar a engenharia a serviço de uma visão estratégica. Cada segmento da ponte, tanto a rodoviária quanto a ferroviária, foi meticulosamente planejado para resistir a condições extremas, desde o gelo flutuante no inverno até as tempestades de verão. É uma obra que não apenas desafiou a natureza, mas também redefiniu as fronteiras, tornando-se um marco indelével na paisagem e na história da região. Nas profundezas da vasta e remota região de Amur, no extremo oriente russo, um novo capítulo na exploração espacial está a ser escrito. Este é o Cosmódromo de Vostochny, a resposta moderna da Rússia ao lendário Baikonur. Construí-lo aqui, em solo russo, foi uma decisão estratégica de imensa magnitude, destinada a garantir a independência do país no acesso ao cosmos. A escala do projeto é quase inimaginável. Uma cidade inteira foi erguida do zero na taiga siberiana para abrigar os cientistas, engenheiros e suas famílias. A plataforma de lançamento, um colosso de metal e tecnologia, é projetada para suportar os rigores do clima local, com temperaturas que podem despencar para menos de 30 graus Celsius. Vostochny não é apenas uma base de lançamento. É uma declaração de ambição futura, projetado para lançar a próxima geração de foguetes, como o Angara. Ele representa a esperança de missões à Lua, a Marte e além.
Cada lançamento que parte daqui é o culminar de um esforço de engenharia extraordinário. Desde a escavação das fundações no permafrost até a montagem dos sistemas eletrônicos complexos, tudo foi concebido para funcionar com precisão impecável. Este cosmódromo, isolado do resto do mundo, é um verdadeiro portal para as estrelas, um testemunho do sonho humano de alcançar o desconhecido, nascido da vontade de uma nação de manter seu lugar de destaque na corrida espacial. No coração da Sibéria, onde o poderoso rio Yenisei rasga as montanhas Sayan, encontramos uma das mais impressionantes e, ao mesmo tempo, trágicas obras de engenharia da Rússia, a usina hidrelétrica de Sayano-Shushenskaya. Por décadas, ela foi a maior do país, um monumento à capacidade soviética de domar a natureza. Sua barragem em arco-gravidade, com 242 metros de altura, é uma visão de tirar o fôlego, uma muralha de concreto que contém a força de um dos maiores rios do mundo. A construção, em um local remoto e sismicamente ativo, exigiu soluções inovadoras para garantir sua estabilidade, tornando-se um marco da engenharia de barragens. Contudo, a história desta usina é também uma lição de humildade. Em 2009, uma falha catastrófica em uma das turbinas levou a um dos piores acidentes da história da energia hidrelétrica, um lembrete sombrio das imensas forças em jogo. A reconstrução que se seguiu foi um feito de engenharia em si mesma, um esforço monumental para restaurar a usina com tecnologia mais segura e avançada. Hoje, Sayano-Shushenskaya opera novamente, um gigante renascido. Ela permanece como um símbolo duplo do poder imenso que a engenharia pode controlar e da responsabilidade extraordinária que vem com ele. É a prova de que, mesmo diante do desastre, a resiliência humana pode prevalecer. Dominando o horizonte de Moscou como uma agulha futurista apontada para o céu, a Torre Ostankino é mais do que uma simples torre de transmissão. Com seus 540 metros de altura, foi por muitos anos a estrutura autônoma mais alta do mundo. Concebida nos anos 60, em plena Guerra Fria, ela era uma declaração ousada da proeza tecnológica soviética. Um farol de comunicação e propaganda projetado para alcançar milhões de lares. Sua construção foi um ato de pura audácia. Os engenheiros utilizaram concreto protendido, uma técnica inovadora na época, para criar uma estrutura esguia, porém incrivelmente forte, capaz de oscilar com o vento sem comprometer sua integridade. Subir em seus elevadores de alta velocidade é uma jornada ao topo de um ícone. Lá de cima, a plataforma de observação com seu famoso piso de vidro oferece uma vista panorâmica de tirar o fôlego sobre a vasta metrópole. A torre sobreviveu a um grande incêndio no ano 2000, um teste severo à sua resistência, e foi meticulosamente restaurada, provando a qualidade de seu projeto original. Ostankino não é apenas um feito de engenharia estrutural, é um marco cultural, um símbolo persistente da identidade de Moscou e um testemunho da ambição de uma era que buscava, literalmente, alcançar os céus. Ela permanece vigilante, transmitindo sinais que conectam uma nação inteira. Muito abaixo das movimentadas ruas de Moscou, existe um mundo paralelo de beleza e eficiência surpreendentes. O metrô de Moscou não é apenas um sistema de transporte, é uma galeria de arte subterrânea, um conjunto de palácios para o povo, como foi concebido por seus idealizadores soviéticos. Cada estação é uma obra-prima única, adornada com lustres de cristal, mármore reluzente, mosaicos intrincados e estátuas de bronze. Viajar por este sistema é como percorrer um museu vivo da história russa, onde a arte e a arquitetura contam histórias de heroísmo, progresso e ideologia. Mas por trás dessa opulência, há um feito de engenharia de classe mundial. Construído em condições geológicas desafiadoras, com rios subterrâneos e solo instável,
O metrô exigiu técnicas de escavação inovadoras. Algumas de suas linhas foram projetadas com um duplo propósito, servindo também como abrigos antinucleares profundos durante a Guerra Fria, uma cidade subterrânea secreta pronta para proteger a população. A precisão de seus horários e a vastidão de sua rede, que transporta milhões de passageiros todos os dias, são um testemunho da sua funcionalidade impecável. O metro de Moscou é o coração pulsante da cidade, uma fusão perfeita de arte, história e engenharia de ponta. Há estradas que são artérias de vida e progresso, e há estradas como a R-504 Colima, que são monumentos à tragédia e à resistência humana. Conectando Yakutsk a Magadan, no extremo oriente russo, esta rota de mais de 2.000 quilômetros é mais conhecida por seu apelido sombrio, a Estrada dos Ossos. Ela foi construída durante a era de Stalin, principalmente por prisioneiros dos campos de trabalhos forçados, os gulags. Inúmeros trabalhadores pereceram devido às condições brutais, ao frio extremo e à fome, e disse que seus corpos foram enterrados sob o próprio leito da estrada. Construir qualquer coisa nesta região é um desafio monumental. A estrada atravessa o permafrost, o solo permanentemente congelado, que se torna um pântano instável durante o breve verão. A engenharia aqui não foi de precisão, mas de pura força bruta e sacrifício. Manter a estrada transitável hoje continua a ser uma batalha constante contra a natureza. Durante o inverno, rios congelados tornam-se parte da rota, enquanto no verão, a lama pode engolir veículos inteiros. Viajar pela Estrada Colima é uma experiência humilhante, uma jornada através de uma paisagem de beleza desoladora e história dolorosa, um testemunho silencioso e arrepiante da capacidade humana de suportar o insuportável. No reino do gelo eterno, o Oceano Ártico, a navegação convencional é impossível. Aqui é necessária uma classe especial de embarcação, uma maravilha da engenharia projetada para dominar o ambiente mais hostil do planeta. Eis o Árctica, o principal navio de uma nova geração de quebra-gelos de propulsão nuclear da Rússia. Ele não é apenas um navio, é uma ferramenta de poder nacional, essencial para manter aberta a rota do Mar do Norte, uma via navegável estratégica que a Rússia vê como vital para seu futuro econômico e geopolítico. Sua proa reforçada e seu casco maciço são projetados para esmagar e abrir caminho através de gelo com até 3 metros de espessura. O coração desta besta de aço é um par de reatores nucleares RIT-M200, que lhe conferem um poder e uma autonomia quase ilimitados. Ele pode operar por anos sem a necessidade de reabastecer, abrindo caminho para comboios de navios de carga, garantindo o fluxo de recursos naturais das remotas regiões árticas da Rússia para o resto do mundo. A bordo, a tecnologia é de ponta, permitindo que a tripulação navegue com segurança em condições de visibilidade zero e temperaturas extremas. O Árctica é a vanguarda da ambição russa no Ártico, uma prova flutuante de que, com engenharia suficiente, até mesmo as fronteiras mais congeladas do nosso mundo podem ser conquistadas. Nas profundezas dos Montes Urais do Sul, ergue-se o Monte Yamantal. Oficialmente, é apenas a montanha mais alta da região, parte de uma reserva natural. Mas há décadas que este local está envolto em um véu de mistério e especulação. Imagens de satélite revelam um vasto complexo de construção, com cidades fechadas e enormes projetos de escavação que penetram no coração da montanha. O propósito exato de Yamantal é um dos segredos mais bem guardados da Rússia. As teorias abundam, um bunker de comando para a liderança russa, em caso de guerra nuclear, um local de armazenamento de tesouros nacionais ou uma instalação de desenvolvimento de armas secretas.
O que é inegável é o colossal esforço de engenharia envolvido. Escavar e construir uma instalação desta escala dentro de uma montanha de rocha sólida, numa área remota, requer recursos e tecnologia extraordinários. A própria existência do complexo, mantido em segredo por tanto tempo, fala de uma capacidade de planejamento e execução a longo prazo que é impressionante. E a Mantal não é uma obra de engenharia para ser exibida. Pelo contrário, é projetada para ser invisível, para sobreviver ao impensável. É um lembrete de que algumas das maiores demonstrações de poder da engenharia não são as que vemos, mas aquelas que permanecem ocultas, silenciosas e à espera nas profundezas da Terra. Em São Petersburgo, a histórica capital imperial da Rússia, uma nova e esguia silhueta de vidro e aço perfura os céus. É o Lacta Center, mais conhecido como a Torre Gazprom, o arranha-céu mais alto da Europa. Sua presença em uma cidade famosa por sua arquitetura clássica foi controversa, mas sua engenharia é inegavelmente de vanguarda. A torre torcida, com 462 metros de altura, foi projetada para resistir aos ventos fortes que sopram do Golfo da Finlândia. Sua forma em espiral não é apenas estética. Ela reduz significativamente as forças do vento sobre a estrutura, um feito brilhante de design aerodinâmico. Mas o que torna esta torre verdadeiramente notável é seu foco em sustentabilidade. Ela possui uma fachada dupla inteligente que atua como um tampão térmico, reduzindo a necessidade de aquecimento durante os longos e rigorosos invernos russos. Sistemas de reciclagem de água, reutilização de calor e iluminação energeticamente eficiente fazem dela um dos arranha-céus mais ecológicos do mundo. A construção de suas fundações em solo pantanoso exigiu a cravação das estacas mais longas, já usadas na construção de arranha-céus. A Torre Gazprom é um símbolo da nova Rússia, uma nação que, embora enraizada em sua história, olha para o futuro com uma engenharia que é não apenas poderosa, mas também inteligente e consciente. Ao viajarmos por esta paisagem de feitos extraordinários, torna-se claro que a engenharia russa é muito mais do que a simples aplicação de ciência e matemática. É uma mistura única e complexa de funcionalidade extrema, uma resposta direta à necessidade de sobreviver ao clima mais severo do planeta e, muitas vezes, um toque de profundo mistério. Do esplendor subterrâneo do metro de Moscou, construído tanto para a arte quanto para a defesa, as rotas congeladas do Ártico, mantidas abertas pela força nuclear bruta, cada obra é um reflexo das prioridades e da psique de uma nação. Estas estruturas contam uma história de ambição, de um desejo persistente de domar uma natureza implacável e de projetar poder, seja através de uma ponte que redefine fronteiras ou de uma torre que toca as nuvens. Elas são um lembrete constante de que, para sobreviver e prosperar num território tão vasto e hostil, é preciso mais do que talento técnico. É necessária uma visão audaciosa, uma coragem que beira a teimosia e, acima de tudo, uma resiliência quase infinita, capaz de reconstruir-se após o desastre e de continuar a construir contra todas as probabilidades. De segredos enterrados em montanhas a portais para as estrelas, a engenharia russa é, em sua essência, a manifestação física da alma de seu povo. É a prova em concreto e aço de que, mesmo nos cantos mais frios e desafiadores do nosso mundo, o espírito humano não apenas perdura, mas busca incessantemente deixar sua marca, construindo monumentos que resistirão ao teste do tempo e contarão sua história para as gerações vindouras.